No início do mês de maio, a grande desvalorização da criptomoeda Bitcoin, em um curto espaço de tempo, deixou os investidores preocupados com as possíveis perdas financeiras. Com o tempo, essa e outras moedas digitais que estavam em queda voltaram a recuperar o valor de mercado. Para quem possui esses ativos, saiba quais são as orientações dos especialistas para superar esses momentos de incertezas. As moedas digitais perderam força da noite para o dia. Pandemia e guerra na Ucrânia influenciaram e muito na queda de valor das criptomoedas, e isso assustou investidores e trouxe a dúvida: será o fim do reinado do Bitcoin? A gente teve uma ascensão da taxa básica de juros dos Estados Unidos, que é o termômetro mundial, e isso já fez com que o pessoal migrasse das criptos para outros ativos. Isso vem, vem de uma forma contínua e, consequentemente, os preços vieram caindo. Nessas últimas semanas, a gente teve um evento que com certeza vai ser um evento lembrado aí na história das criptos, que foi uma quebra de confiança de um protocolo de uma moeda que estava entre as 10 maiores moedas de capacidade de mercado das criptos. Ou seja, ela tinha um volume de mercado de mais ou menos uns 40 bilhões de dólares. E ela simplesmente foi suspensa, porque teve um erro no protocolo dela, e isso gerou uma série de desconfianças e um efeito, a gente diz no mercado, uma espiral da morte. Ela entrou numa cadeia de vendas, e isso gerou um pânico geral no mercado, e isso fez o preço dela sair de 100 dólares para zero, praticamente em poucas horas, O valor de mercado das moedas digitais caiu 705 bilhões de dólares numa só semana. E olha que totalizavam mais de 1,5 trilhão de dólares, segundo o setor financeiro. Ela era atrelada a outra moeda, que chama stablecoin. A stablecoin é uma moeda que a função dela é simplesmente ser pareada com outra moeda, com dólar, por exemplo. Então, para eu comprar essa cripto Terra Luna, que foi a grande causadora disso tudo, eu teria que comprar esse stablecoin, como se fosse o dólar das criptomoedas, e aí eu teria que, através dela eu compraria a Terra Luna. Como houve uma pressão de venda muito grande na Terra Luna, um volume enorme de dólar, a própria stablecoin, que a função dela é simplesmente manter a paridade com o dólar, ela não conseguiu suportar também. Então, houve também uma desconfiança na própria moeda que seria estável, uma moeda stable, de estável em inglês. Ela também não conseguiu suportar esse volume. E houve uma disparidade. E como ela é vinculada a outras moedas, todas essas outras moedas que são atreladas a essa stablecoin também sofreram muito. O especialista em investimentos alerta: não se deve colocar todos os ovos numa mesma cesta, a fim de se proteger do inesperado. Tomem muito cuidado quando ouvirem propostas milagrosas de um rendimento alto, sem risco e com um período de tempo rápido. É o que todo mundo procura no investimento. Se esse investimento fosse idôneo e fosse tão bom, todo mundo colocaria o dinheiro ali. E não é isso que acontece. A gente pega casos de pessoas instruídas, pessoas que têm um certo conhecimento no mercado e acabam acreditando nisso, E no final a gente sabe que a história é triste, porque a pessoa, como as criptomoedas elas não são ilegais, mas elas também não são regulamentadas, a pessoa fica sem respaldo jurídico para poder recorrer de alguma forma ou ingressar com alguma ação para tentar recuperar esse dinheiro. Então, assim, sempre procure um profissional regulamentado, sempre procure um profissional credenciado, um escritório sério. Não confiem em propostas que são boas demais, O investimento ele nunca vai contemplar todos os fatores, ou seja, se ele tiver um ganho muito grande com um prazo curto, o risco dele vai ser enorme, Ele vai ter muito risco envolvido. Então, se a pessoa fala que o risco é baixo, você já pode desconfiar, não caia nessa.